Alô, irmãos, irmãs, paz seja com todos nós, né? Nesse dia 18 de outubro de 2020. Amém, né? E graças a Deus por isso, por estarmos aqui ainda vivos e prontos para louvar o Senhor, adorá-lo, né? Como Deus verdadeiro, obedecendo seus mandamentos e sendo testemunha, né, da sua palavra, dos seus feitos, né? Testemunho de seu Filho Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez no madeiro, da sua morte, da sua ressurreição e da sua igreja, né? Também, da sua congregação e das virgens prudentes, né? Aqueles que dentro da congregação ouvem a palavra e a colocam em prática. As virgens prudentes, nós estamos atrás delas, né? Estamos procurando aí as virgens prudentes, o que elas fizeram e o que elas ensinaram a nós, né? Para nós podermos seguir os seus caminhos. Não é isso? Amém, né? Meus irmãos, então, ontem nós terminamos de ver aí, né, as profecias, né, e os escritos de Isaías. Então hoje eu queria fazer o seguinte, vamos fazer um breve histórico aqui, né? Uma espécie talvez até de resumo daquilo que aconteceu nos dias de Isaías, né? Do profeta Isaías. Vamos ver aqui o que eu andei escrevendo aqui algumas coisas, né? E nós vamos ver aqui o que foi que aconteceu. Então, o profeta Isaías, ele viveu nos anos 760 a 698 a.C., mais ou menos, né? Ele viveu nos reinados de Uzias, né? Jotão, Acás e Ezequias, né? Reis de Judá, certo? Isso aí a gente pode ver lá no segundo Reis, né? Nas segundas crônicas. Pode ver isso aí. E tem os reinados lá de Israel, né? Então o Uzias, ou Azarias, né? Ele reinava em Judá e reinou 52 anos em Jerusalém. Foi um reino muito comprido, né? Então, no ano 50 do seu reinado, reinava em Israel o Pecaías. E no ano 52 de Uzias, reinou Peca em Israel. E reinou em Samaria, né? 20 anos, o Peca, né? Peca reinou 20 anos em Samaria. No reinado de Peca, lá no reinado de Israel, né? O que aconteceu? O rei da Assíria, chamado Tiglat-Pileser, invadiu Gileade, né? Invadiu a Galileia, a terra de Naftali e outras terras. E levou a sua população para a Síria, né? Isso aí está lá em 2 Reis também. Aí o Acás, que era rei de Judá, o que ele fez? Ele pediu socorro ao rei da Assíria, contra Rezim, rei da Síria, e contra Peca, rei de Israel, né? Que se aliaram contra Judá, certo? Entendeu aí? Então, ó, presta atenção aí que tem a Síria, né? A Síria, A-S-S-I-R-I-R-A, e a Síria, S-I, né? Começa com S. 2 reinados, né? Então o rei de Israel, né, fez aliança lá com o rei da Síria, né? E da Síria, ó, da Síria. Ai meu Deus, vou ler de novo aqui. Acás, rei de Judá, pediu socorro ao rei da Assíria contra Rezim, rei da Síria. E
e Peca, rei de Israel, que se aliaram contra Judá, né? Entendeu aí, né? Aí o rei da Síria, que era o Tiglat-Pileser, né? O que ele fez? Em troca disso, ele quis ouro e prata, e veio e venceu os adversários de Acais. Então ele venceu Israel, né? E o rei da Síria, né? Não é isso? Não é isso? Então ele libertou, digamos assim, apoiou, né? Libertou, apoiou o rei de Judá contra o próprio Israel e o outro reino lá da Síria, né? Aí o que aconteceu? No ano 12 do reinado de Acás, em Judá, reinou em Israel o Oséias, né? Lá em Samaria. Contra este subiu Salmaneser, rei da Assíria, ficando Oséias cativo. Mas o rei da Assíria subiu contra a Samaria e a cercou por 3 anos. Tomou Samaria e transferiu o povo de Israel para a Síria. A Síria. Isso está lá em 2 Reis também. Aí o rei da Assíria, a Síria, certo? Trouxe, né, ou levou, né, para Samaria, gente de Babel, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, né, em lugar dos israelitas. Olha aí o que eles fizeram, né? Por isso que tinha essa mistura lá, né? Quando Jesus palmilhou sobre a face da terra. Aí no ano 14 do reinado de Ezequias, rei de Judá, subiu quem? Senaqueribe, rei da Assíria, de novo, contra as cidades de Judá. Ezequias chamou o profeta Isaías, filho de Amós, que mandou dizer a Ezequias que o Senhor, né, Deus de Israel, tinha falado para ele, né, para que o Ezequias não temesse. Por quê? Porque o Senhor disse que ia meter um espírito neles, nos assírios, e eles iam voltar para a sua terra. Também está lá em 2 Reis. Sucedeu que naquela noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, e 185.000 soldados foram mortos, enquanto dormiam, né? Estavam se preparando para invadir Judá, né? Certo? Aí o que o Senaqueribe fez? Assustado, né? Com medo, ele voltou para Nínive. Voltou lá para sua terra. Então o profeta Isaías veio a Ezequias, né? Certo? E disse que Senaqueribe não entrará em Jerusalém. Foi determinado, né, que ele não entraria em Jerusalém. Então aí, né, nessa história, digamos assim, nesse ponto aí, termina praticamente, né, a profecia de Isaías. Porque Ezequias morrendo, né, subiu ao trono Manassés, né, seu filho, né, filho de Ezequias. Certo? Aí o Manassés, ele fez mal, que era fez o que era mal aos olhos do Senhor, né? E para completar a sua maldade, a tradição diz que ele matou Isaías, né? Pelas correções que Isaías fazia a respeito das suas maldades, né? E aí a tradição judaica, né, aceita o fato de que Isaías foi martirizado, ele foi serrado por Manassés, né? Certo? Rei de Judá, filho de Ezequias. Certo? E aí, atualmente, nos anos atuais, né, contemporâneos, em 1947, lá em Jericó, nas ruínas de Jericó, né, foram descobertos vários
rolos de pergaminho e um deles foi identificado como o livro de Isaías, né? Uma cópia, né, do livro de Isaías do 2º século antes de Cristo, né? Então, ó, esse livro de Isaías, ele é datado, né? As traduções, né, que vieram depois deles, tem como fonte, né, esse livro aqui, ó, de Isaías, que é do 2º século antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo, né, alguém, né, deve ter perdido, sei lá, ou ter guardado, né, esse rolo, e aí quando foram lá para as ruínas de Jericó em 1947, descobriram este rolo, né, do profeta Isaías. Então, né, não é possível a gente aceitar pessoas que vêm dizer que os escritos de Isaías são escritos que não têm valor, né? Ou que foram inventados, ou que não têm credibilidade, né? Digamos assim. Sim, irmãos, então nós terminamos com Isaías, amanhã a gente continua, né? Com a nossa caminhada, a nossa meditação, se Deus quiser, com o próximo profeta que veio depois de Isaías, que foi o Miqueias. Depois do Isaías, o Senhor levantou Miqueias e nós vamos ver os seus ensinamentos e as suas exortações. Amém, né?